Olá, amados, seja muito bem-vindo nessa noite à nossa live, onde nós iremos estar falando a respeito do milênio de Cristo aqui na Terra. Desde já, quero agradecer a todos que irá estar conosco nesse momento e nós iremos dar alguns minutos aí para nós estarmos iniciando o nosso estudo de hoje. Então aproveite e vá compartilhando, vá divulgando aí nas suas plataformas, na sua rede social, que nós iremos estar hoje aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Deus continue abençoando você e a sua família. E vamos aí compartilhando para alcançar mais pessoas nesta noite. Em nome de Jesus. O milênio é o tema da nossa live de hoje, nesta noite. Vamos aí ouvir um hino enquanto a gente vamos divulgando nas nossas redes sociais. É isso aí, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. O tema de hoje que nós iremos estar falando é um tema bastante interessante, que vai estar falando a respeito do milênio de Cristo. Nós vamos estar falando a respeito do milênio de Cristo aqui na Terra, um período onde a igreja vai estar reinando com Cristo aqui durante os 1000 anos. Nós iremos falar hoje que se esses 1000 anos são 1000 anos literal, se são só simbologia, e assim por diante nós iremos estar falando do milênio de Cristo. Eu convido já você para nós lermos um texto da palavra de Deus. Nós iremos estar lendo Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Nós iremos estar lendo o versículo de número 1 ao versículo de número 7 para o nosso estudo desta noite. Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Se você tiver aí um exemplar bíblico aí, abra aí na sua casa, que nós iremos estar lendo esse texto para a nossa meditação essa noite. Diz assim, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1. E mais alguns versículos
para a nossa meditação espiritual. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, que Deus e Cristo possa estar nos abençoando. Esse é o texto base para nosso estudo. Nessa noite, nós iremos estar orando a Deus, pedindo a sua ajuda, a sua orientação, para que nós possamos estar transmitindo aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações e que nós possamos estar aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor está nos concedendo, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, que esse estudo nesta noite possa servir de edificação para cada um de nós, que nós possamos estar aprendendo a tua palavra, que nós podemos estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós. Deus e Pai, fica conosco, nós queremos te agradecer nesta noite por tudo. Nós queremos que o Senhor continue abençoando cada um de nós, em nome de Jesus, amém. É isso aí, então vá divulgando, compartilhe aí nas suas redes sociais, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus nesta noite, onde nós iremos estar falando a respeito do milênio de Cristo, onde Cristo vai estar aqui reinando por 1000 anos. Texto a qual nós já lemos aqui, e daqui a alguns minutos nós iremos estar trazendo, iniciando o nosso estudo. Então aproveite esses minutos que nós temos aqui, deixa aí sua mensagem, seu comentário aí, sua dúvida, que no final nós iremos estar tentando aqui tirar as suas dúvidas, aquilo que você colocar aí, nós iremos estar tentando responder.
irmão Tônio Araújo está aí conosco, que o Senhor possa estar abençoando o nosso irmão, né? Irmão é lá do Engenho Paraíso, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Ele é ali secretário da escola dominical. Nosso irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso aí. Vamos estar iniciando aí nosso estudo falando a respeito do milênio de Cristo, né? Já estamos aqui pronto para nós estarmos apresentando. É isso aí, vamos estar iniciando nosso estudo nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como eu já falei, nós iremos estar falando a respeito do milênio de Cristo, né? Nós iremos estar estudando o capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, onde tem aqui por epígrafe: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinarão com Cristo. É o tema do nosso estudo de hoje. E você que vai chegando aí na nossa live, vá compartilhando, pega o link aí, compartilha aí no seu Facebook, nos grupos no WhatsApp, vai colocando aí para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, o milênio de Cristo, a leitura base aqui, nós já fizemos a leitura, que é Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 7, foi onde nós colocamos aqui como base para o nosso estudo de hoje, falando a respeito do milênio de Cristo. Como diria o apóstolo Pedro, a escatologia, ela é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender, como o apóstolo Pedro ele vai falar na sua segunda carta ao livro de Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 16. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico, né? É um pouco polêmico, pois há muitas controvérsias a respeito do assunto a qual nós iremos estar abordando nesta noite, que é exatamente a respeito do milênio. É um dos assuntos escatológicos que gera muita discussão no meio teológico. Quando a gente vai falar a respeito de milênio, né, principalmente o milênio de Cristo, nós temos que ter em mente, para aqueles que ainda não conhecem muito bem, antes de discorrermos sobre o milênio, nós iremos fazer uma breve análise sobre algumas escolas ou alguns sistemas teológicos que interpretam esse assunto de formas diferentes. Nós temos algumas escolas de interpretação a respeito do milênio. Nós vamos encontrar aí o amilenismo, né? Nós vamos encontrar os pós-milenistas
e nós vamos encontrar também os pré-milenistas. São 3 escolas de interpretação que eles vão falar a respeito do milênio. O livro Teologia Sistemática Pentecostal, né, que é um livro que foi publicado pela editora CPAD, na parte que vai falar sobre escatologia, o pastor Ciro Sanches Ibordi, ele traz uma análise bastante interessante a respeito dessas diferenças, dessas escolas de interpretação a respeito do milênio. Primeiro que nós vamos falar aqui um pouco a respeito da escola, o que é os amilenistas, né? Essa escola de interpretação, ela acredita que as profecias a respeito do milênio, quando fala do milênio, né, ou sobre o reino de Deus na terra, eles veem essa passagem do milênio como se fosse a obra de Deus, ou a obra de Cristo redentora aqui neste mundo. Eles acreditam e dizem que na cruz, né, quando Jesus ele dá aquele brado, né, Pai, né, em tua mão entrega o meu espírito e está tudo consumado. Jesus, naquele exato momento, o Senhor Jesus teria prendido Satanás simbolicamente, né? Eles acreditam, essa escola de interpretação milenista, né? E esse Satanás estando preso simbolicamente, esse aprisionamento que eu já falei, significa que o Senhor limitou o poder de Satanás, né, ou do inimigo, de enganar as nações, né? Porque, conforme nós podemos ver no texto, que Satanás ele vai ser preso por um período de tempo, exatamente para ele não enganar as nações. Então, essa escola de interpretação, que é os amilenistas, né, ou amilenarismo, eles acreditam que isso aqui já se cumpriu, ou vem se cumprindo, desde Jesus deu brado. Então, a parte que o texto de Apocalipse fala, que Satanás ele foi preso para não enganar as nações, o que é que eles acreditam? Eles acreditam que quando Jesus deu o brado na cruz, Pai, está consumado, Satanás ele foi preso naquele dia, e Deus limitou o poder de Satanás de enganar as nações, né? E ele está com poder limitado. De acordo com eles, com essa escola de interpretação, a segunda vinda de Cristo não terá 2 etapas, como nós pentecostais acreditamos, que a segunda vinda de Cristo ela tem 2 etapas, né? Que vai ser que vai ser o arrebatamento da igreja, e outra que Deus vai vir com a igreja para este mundo. Então, ele não acredita nisto aí, né? Então, a segunda de Cristo não terá 2 fases. Então, tudo vai acontecer uma só vez para ele. E os 1000 anos que o texto de Apocalipse ele fala, né, trata-se de um número simbólico, não é um número literal para essa escola de interpretação. Não, é um número simbólico. Então, não haverá um reino para eles, não haverá aqui um reino físico de maneira nenhuma, né? Para eles não existe um reino físico de Cristo aqui na terra, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Então, os amilenistas, eles acreditam desta forma que eu falei aqui, e que o pastor Ciro, ele deixa bem claro quando ele vai escrever no livro Teologia Sistemática Pentecostal. A segunda escola de interpretação, que nós podemos falar aqui um pouco nesta noite, é os pós-milenistas, né? Ou os pós-milenarismo, né? Esse sistema, né, que são os pós-milenistas, esse sistema interpreta que não haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. Então, são semelhantes com o amilenismo, né? Eles não acreditam que isso vai acontecer, que Jesus ele vai voltar e que ele vai reinar aqui nesta terra.
Não, de maneira nenhuma. Eles não acreditam. Ele diz que o diabo, ele já foi preso quando Jesus ele morreu. Então veja que essas duas escolas andam de mão dada um pouco uma com a outra. Eles também afirmam que Cristo já está reinando espiritualmente. Ele foi entronizado como rei logo após a sua ressurreição, isso é, quando Cristo ele ressuscitou e ele foi para o céu, ele foi entronizado e ele está reinando lá. Então esse reinado de 1000 anos, ele começou quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou e foi para o céu, então esse reinado já começou lá no céu. Então Cristo ele está reinando lá. Ele foi entronizado, como eu falei, como rei, e logo após a sua ressurreição. O milênio é uma extensão do período da igreja que ocasionará uma grande dimensão do evangelho. Então, os 1000 anos são simbólicos para essa escola de interpretação e correspondem ao período entre a morte de Cristo e a evangelização total do mundo. Então, para essa escola de interpretação, eles acreditam o seguinte, veja o que isso significa. É que levaria 1000 anos depois da morte de Cristo. Cristo ele morreu, veja bem, Cristo ele morreu. Da morte de Cristo até todo o planeta Terra ser totalmente evangelizado, levaria 1000 anos para essa escola de interpretação, né? Então, todo mundo seria evangelizado durante 1000 anos. Só que o que acontece? Já faz 2000 anos, né? E ainda acontece, e isso ainda não aconteceu, né? O evangelismo total no mundo, de maneira nenhuma, né? Então, para eles acreditam que levaria Cristo depois que morreu, ele foi entronizado no céu, ele está reinando, e esse período que o Apocalipse fala de 1000 anos seria o tempo total de o planeta ser totalmente preenchido pelo Evangelho. Isso é evangelismo total do mundo. Só que faz 2000 anos e não aconteceu o evangelismo total do mundo ainda. Para eles acreditam que Satanás já está preso, né? Jesus ele prendeu Satanás quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Então Satanás está preso lá. Então, se Satanás está preso, não tem como ele tentar a ninguém mais, porque o objetivo que nós vemos no texto de Apocalipse é que quando Satanás ele for preso, exatamente isso, ele vai ser preso para não tentar mais as nações. Só que existe um problema nessa escola de interpretação, como vocês já estão vendo, né? Os 1000 anos, conforme eles acreditam, já faz 2000 anos, não acontece o que eles falam. E quando ele diz que Satanás está preso, como é que a gente vamos explicar alguns textos na Bíblia? Como por exemplo, veja o que diz Atos capítulo de número 5 e versículo 3. A palavra de Deus diz assim, 5 e 3 de Atos dos Apóstolos, né? Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte do preço da herança? Então veja, se Satanás ele está preso, como ele pôde tentar aqui Ananias? Como é que ele pôde tentar Ananias? Não tem como. Se Satanás está preso, como é que a gente vai explicar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18, que Pedro vai dizer que o diabo, o nosso adversário, que é exatamente Satanás, ele anda em derredor. Peraí, se ele está preso, como é que ele está andando ao nosso redor? Bramando como um leão. Então, não tem como. Essa escola de interpretação, ela está certa, ela está com a razão, de maneira nenhuma. Então, nós já vimos aí que existem muitas controvérsias, eles se perdem totalmente aqui, porque não estão em anexo com a palavra de Deus. Então, falando do amilenismo, o pós-milenismo, agora a terceira escola de interpretação, que nós vamos trazer aqui uma rápida análise, é o que é o pré-milenismo. Existe
o amilenismo, pós-milenistas e o pré-milenista, né? Então, o que é o pré-milenarismo? É bom lembrar, quando se fala em pré-milenismo ou pré-milenistas, né? Existem duas escolas pré-milenistas. Existe o pré-milenista histórico e existe o pré-milenismo dispensacionalista, né? O que é isso, irmão? Qual a diferença dessas duas escolas de interpretação? Primeiro, o pré-milenismo histórico. Quando a gente fala em pré-milenismo histórico, a gente estamos falando dos pais da igreja. Os pais da igreja, todos eram pré-milenista histórico. Isso é, eles criam no milênio literal. Os pais, quando a gente vai ler as obras, as patrísticas e tudo mais, a gente vai ver que os pais da igreja, eles acreditavam no milênio literal. Eles acreditavam, então eles eram pré-milenistas, né? Por isso que nós chamamos de pré-milenismo histórico, né? Porque eram os pais da igreja. Só que também existe o pré-milenismo que é dispensacionalista, que é um aprimoramento do pré-milenismo histórico. Porque o pré-milenismo histórico, ele ainda não estava sistematizado. Ele não estava organizado. Eles criam, eles acreditavam no milênio literal, mas eles não tinha ainda não tinha uma organização dos eventos, não tinha nada preparado ainda. Eles só acreditavam. E o pré-milenismo dispensacionalista, ele organizou isso aí e sistematizou essa doutrina, né? Esse acontecimento. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele crê no milênio literal, assim como os pais da igreja também acreditavam, né? Os pais da igreja acreditavam, né, que o milênio vai ser literal, isso aí, vai ser 1000 anos aqui na Terra mesmo, né? 1000 anos, né? Não é um número simbólico, não, é 1000 anos. Então, o pré-milenismo dispensacionalista também acredita, e é o que nós acreditamos e que defendemos, né? Você que é da Assembleia de Deus, né? Nós acreditamos nesta escola de interpretação. Então, nós cremos que o milênio, ele é literal, e é no arrebatamento antes, né? E no arrebatamento antes da grande tribulação, nós também acreditamos que o arrebatamento será antes da grande tribulação, né? Nós acreditamos nisso aí. Se você estiver em casa, ou se depois você tiver um tempo de pesquisar e ler um pouco, você pode pegar o livro que é o Plano Divino através do Século, da página 163, o autor ele vai dizer assim: o próprio Cristo, ele voltará literalmente a esta terra e reinará pessoalmente um espaço de 1000 anos. 1000 anos ele vai reinar. Então, o autor ele vai dizer que no livro o Plano Divino através do Século, ele diz que Cristo ele vai voltar a esta terra, literalmente, ele vai vir, né? Ele vai colocar os pés nesta terra e ele vai reinar pessoalmente, um espaço de 1000 anos, que esses 1000 anos é 1000 anos literal. Então, coloque na sua mente que os 1000 anos, ele não é um número simbólico. Quando falamos de 1000 anos, é 1000 anos literal. Então, quando é que vai acontecer? Como essa doutrina foi sistematizada, os 1000 anos vai ocorrer logo após a grande tribulação, quando Cristo vier com a sua igreja aqui a esta terra. Amém? Então, eu espero que você esteja entendendo a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, como eu já falei, pode aí colocar nos comentários, que no final a gente vai estar aqui interagindo um pouco. Viu? Então, vamos continuar.
que será então o 1000 anos? O milênio, melhor dizendo. O que será o milênio? Vamos entrar aqui ao primeiro ponto. Como o próprio nome, ou o próprio termo sugere, o milênio, ele é um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Então, o milênio, ele é exatamente um período de 1000 anos, literal, em que a igreja, quem é a igreja hoje? Nós, os salvos, em Cristo Jesus, aonde vamos reinar com Cristo aqui na terra. O texto ele é bem claro quando ele vai dizer, né, no capítulo 20, e o versículo de número 4, quando ele vai dizer assim, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela sua palavra, ou pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, e nem as mãos, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, esse período de 1000 anos aí, é onde a igreja ela vai reinar com Cristo. E o texto deixa claro que todos os fiéis vão reinar com Cristo. Então, o milênio será estabelecido na terra literalmente. Então, o milênio ele não vai acontecer no céu, como os pós-milenistas acreditam. Não, ele vai ser implantado aqui na terra. Vai acontecer aqui na terra literalmente. Literalmente. No livro ainda O Plano Divino através do século, ele vai dizer assim, ó, a oração do Pai Nosso, né? Você conhece muito bem a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus, ele nos ensinou, é uma referência ao milênio. Se você reparar a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, capítulo número 6, versículo 10, você vai ver que é uma referência clara ao milênio, né? A esse período onde Cristo vai vir reinar aqui na terra. Você pode ver aí na sua Bíblia, eu gosto de ler a referência que eu coloquei aqui, para nós entendermos a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo de número 10, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer assim, capítulo 6 e versículo de número 10. Jesus diz assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, nós vemos que essa oração do Pai Nosso é uma referência também ao milênio de Cristo, aonde nós iremos ver que isso aqui vai acontecer no milênio, né? Como Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é uma referência ao milênio, isso vai acontecer. O autor do livro O Plano Divino através do século, ele deixa isso bem claro para cada um de nós, quando você lê a palavra de Deus. O reino milenial é também a última dispensação, que chamamos também de dispensação da plenitude dos tempos. Isso aí a gente encontra lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo 10, quando Paulo vai falar da plenitude dos tempos, onde Cristo vai reconciliar todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ele está fazendo uma referência ao milênio, da onde chamamos também de dispensação do governo divino. Então, o milênio é exatamente isso. O livro que é titulado e foi escrito por o pastor João Oliveira, que é O Milênio, ele diz assim, os 1000 anos é um período predito pelos profetas como sendo o reinado messiânico. Isso é o reinado de Cristo na terra. O pastor João de Oliveira, ele vai dizer isso, que o milênio vai ser aqui na terra. Não é como nós já falamos aqui, como os pós-milenistas acreditam, que o milênio já está acontecendo, né? E é lá no céu. Não.
vai ser aqui na terra, quando a igreja vier com Cristo aqui na terra. Ele ainda diz assim, encontramos em Gênesis capítulo de número 49, versículo 10, uma referência ao milênio. Embora a palavra não vai aparecer nesse texto, a palavra milênio, mas naquele texto de Gênesis capítulo de número 49, versículo 10, nós vemos a predição da vinda e do estabelecimento do reino messiânico, que ele vai vir aqui na terra reinar. No livro Manual de Escatologia Explicada, o autor ele vai dizer assim, o milênio é um período literal de 1000 anos na terra. Então coloque isso na sua mente, os 1000 anos será um período literal, isso vai acontecer literalmente aqui na terra. Ainda o livro de ensino bíblico sobre as últimas coisas, este livro ele diz assim, o milênio será literal como se vê em Apocalipse, isso é, da maneira que nós vemos em Apocalipse, isto vai acontecer, é uma referência literal ao milênio. Então, veja que muitos autores, nós encontramos muitos homens de Deus que têm um vasto conhecimento na palavra de Deus. Todos eles acreditam que o milênio será literal aqui na terra e que esses 1000 anos é 1000 anos mesmo que vai acontecer. Não é um número simbólico, não. Isso vai acontecer literalmente. Amém? Se tá ficando um pouco aí meio difícil para você entender, se você tá com alguma dúvida, pode escrever aí que nós iremos estar aqui dando uma pausa e explicando para que você venha entender, ok? Se você estiver entendendo, aí se você está entendendo, não irmão, eu estou entendendo o que o senhor está falando, que o milênio ele vai ser literal, a igreja vai estar aqui na terra. Então, deixa aí um comentário aí, coloca um joinha, escreva aí qualquer coisa aí, para que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui, para que você não perca e dizendo, eu não estou entendendo muito bem. Então, veja o que nós já falamos até agora. Falamos do amilenismo, pós-milenista e falamos a respeito do pré-milenismo, né? Que existe o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que a gente acredita quando se fala dos 1000 anos, lá no livro de Apocalipse, capítulo número 20, né? Você leia em casa, se você tem uma Bíblia, você tem um exemplar bíblico, você pode pegar e estar lendo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Então, vamos continuar, ok? Vamos estar continuando e dando só uma pausa aqui para dizer a você que seja muito bem-vindo na nossa live, né? A esta aula de hoje que nós estamos falando a respeito do milênio, né? Que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e que você possa compartilhar. Compartilhe aí nos seus Facebook, WhatsApp, o Instagram. Coloca aí o link em todos os lugares aí para que as pessoas possam estar também aprendendo a respeito da palavra de Deus, porque tem muita coisa aqui interessante que nós iremos ainda falar, ok? A pergunta agora é, como será o milênio? Você já parou para se perguntar como é que será esse milênio? Você já parou para imaginar o que vai acontecer durante esse milênio? Aonde vai ser, né? O que vai ocorrer? Qual é a capital, né? Como vai ser esse milênio? Você já parou para imaginar? Então veja muito bem. Como se dará o milênio? Aqui a interrogação que eu coloquei. Quando se dará o milênio? Logo após a grande tribulação. Essa é a resposta. Então, o milênio, ele vai acontecer logo após a grande tribulação, né? Então, o que é a grande tribulação? Aqueles que já são evangélicos e já conhecem que a grande tribulação, ela vai acontecer quando acontecer o arrebatamento da igreja, né? No arrebatamento, Cristo ele vai tirar os salvos da terra, né? Vai levar para o espaço, para o céu, né? E
aqui na Terra vai ter um período de 7 anos, e no final desses 7 anos, que esses 7 anos é chamado de um período tribulacional, que é a grande tribulação, no final desses 7 anos, Cristo ele vai voltar com essa igreja que ele levou, ok? Então, no final da grande tribulação, Cristo vai vir, vai ter os julgamentos das nações, né, dos povos, para ver quem vai entrar no milênio, ok? Então, o milênio, ele vai acontecer logo após a grande tribulação, ok? Onde ocorrerá o milênio? Onde é que vai ocorrer, onde é que vai acontecer o milênio, né? O milênio vai acontecer no céu? O milênio vai acontecer no espaço? O milênio vai acontecer... Aonde é que o milênio vai estar acontecendo? Você já parou para se perguntar, né? Porque, como nós vimos aqui, algumas escolas de interpretação, elas acreditam que o milênio já está ocorrendo. E que esse milênio é no espaço. Ou que o milênio já está ocorrendo lá no céu, né? Já está acontecendo lá no céu. Mas não é bem assim que a Bíblia ela vai nos falar, né? A Bíblia vai nos dizer que o milênio vai ser ou ocorrerá aqui na Terra. Vai ser na Terra. O milênio vai ser na Terra. É bom nós lermos e ver o que Paulo diz. Veja o que Paulo diz. Paulo ele diz algo bem interessante na palavra de Deus, no capítulo de número 6 de 1 Coríntios. Paulo ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6 de 1 Coríntios. Para você ver que o milênio ele vai ocorrer aqui na Terra. Capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Paulo dizendo para os irmãos ali naquela cidade de Corinto. Ele diz assim, ó, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então Paulo está dizendo que os santos hão de julgar o mundo. Quando ele está falando aqui a palavra santo, é uma referência aos salvos. Não é aos santos, me permita aqui a expressão, como muitos conhecem aí, que é, por exemplo, os santos que foram canonizados pela Igreja Católica. Não, nós não estamos falando desse tipo de santo, não. Os santos há de julgar o mundo, isso é, está falando da igreja, a igreja de Cristo, os salvos, né? Paulo não está falando também aqui do julgamento do trono branco, do juízo final. Não, também não está falando do juízo final de maneira nenhuma, né? Então, irmão, porque alguém pode assim dizer, Paulo está falando aí que os santos hão de julgar o mundo, ele está falando que a igreja vai julgar, vai estar com Cristo julgando no juízo do trono branco. Não, de maneira nenhuma. O julgamento aí, que ele está falando, é o que vai ocorrer exatamente no milênio. No livro de Apocalipse, você pode ver que deixa bem claro isso, que o que Paulo ele já vinha ratificando aqui. Capítulo 2, versículo de número 26, o próprio Cristo vai dizer a João, dizendo assim, ó, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, Cristo aqui ele faz uma promessa que todo crente que vencer, isso é, vencer a luta deste mundo, vencer as batalhas espirituais que aparecem, aquele que perseverar, aquele que vive uma vida santa, aquele que vencer as dificuldades desse mundo, permanecer fiel a ele, ele diz, eu vou dar poder sobre as nações. E isto vai ser no milênio. No milênio. A capital do reino, desse reino que nós estamos falando aqui, que é o reino milenial, será no céu ou na terra? Né? É claro que vai ser aqui na terra. Eu quero deixar bem claro para vocês que isto vai ocorrer e vai acontecer aqui na terra. Como assim, irmãos? Qual texto bíblico, qual base o Senhor afirma que o milênio vai ser aqui na terra, que o Senhor tanto fala? As profecias, elas são claras quando a gente lê os textos sagrados, né?
A Bíblia ela vai dizer que os homens eles erram por não examinar as Escrituras. Então, veja o que o texto ele vai dizer. Que em Ezequiel, capítulo número 47, versículo 15, será o reino, esse reino, ele vai ser em Jerusalém terrestre, lá em Jerusalém. Esse reino vai acontecer na Jerusalém terrestre. E lembre-se que a Jerusalém do milênio, ela tem um mar. É o que a gente vê lá em Ezequiel, capítulo número 47, versículo 15. E isso aí a gente está estudando até na escola dominical. A gente viu e falou do rio que sai do templo, né, que é o templo do milênio. Esse templo do milênio, claro que nós não iremos falar aqui. Alguns acreditam que esse templo do milênio é o mesmo da grande tribulação. Outros acreditam que esse templo do milênio vai ser construído no início do milênio. Mas tanto faz como tanto fez, vai existir um templo no milênio. E nesse templo vai sair um rio. E esse rio vai desaguar no mar, que é exatamente o Mar Morto. Então, estamos falando da Jerusalém terrestre, porque a Jerusalém terrestre tem mar. Já a Jerusalém celestial não tem mar nela. Apocalipse capítulo número 21 e versículo de número 1, que é exatamente quando vai falar da Jerusalém celestial, porque lembre que aqui em Apocalipse aparece duas Jerusalém. A Jerusalém terrestre, né, onde os judeus moram, habitam, onde vai acontecer o milênio, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, onde vai acontecer, onde o anticristo vai estar lá e tudo mais. Então, onde vai acontecer muitas coisas lá. Então, essa Jerusalém, ela tem mar. E existe uma segunda Jerusalém, que o texto de Apocalipse vai falar que essa Jerusalém não existe mar nela, que é a Jerusalém celestial. Capítulo 21, versículo 1 diz assim. Ele diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o mar, a qual você conhece, nós conhecemos hoje, um dia ele vai acabar. Ele não vai existir mais. Ele não vai existir mais, né? Ele vai deixar de existir. É o que a gente vê no texto da Bíblia. Né? Alguém acha o mar uma mil maravilha, né? As pessoas vão para lá para tomar banho, passar tempo lá e tudo mais, né? Esse mar mesmo que você conhece, esse mar mesmo que você vê, ele vai deixar de existir, né? Ele vai deixar de existir. Ele vai existir até o milênio. Depois do milênio, que acontecer o julgamento do trono branco, aonde Deus vai destruir essa terra pelo fogo, no fogo, este mar vai deixar de existir, não vai existir mais. E Cristo, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e essa terra não vai ter mar. Ok? É o que nós vemos nos textos sagrados. Agora a pergunta é, você já fez essa indagação, essa pergunta? Quem é que vai participar, irmão, do milênio? Né? Não sei se você já se fez essa pergunta dizendo, quem é que vai participar do milênio? Haverá 3 grupos, mais ou menos 3 grupos distintos que vai participar desse milênio. 3 grupos distintos, no mínimo, que vai participar desse milênio. Primeiro, a igreja, como nós já sabemos, a igreja glorificada, porque ela vai ser arrebatada no começo da grande tribulação, vai voltar no final da grande tribulação para reinar com Cristo. Os judeus salvos, né, que são os remanescentes, né, que vão passar pela grande tribulação e vão reconhecer o Cristo como Messias e tudo mais, né, o remanescente, eles vão ser salvos. Então esses judeus salvos que não receberam a marca da besta, que não adoraram o anticristo e que não fizeram nada disso, eles vão ingressar e entrar na grande tribulação, né? E também os gentios absolvidos no julgamento das nações também vão ingressar nesse milênio, né? Vão entrar neste milênio também. Então, esses 3 grupos de pessoas vão estar. Os
a igreja glorificada, os judeus salvos, né? E os gentios absolvidos no julgamento das nações. É bom lembrar também que no início, no final da grande tribulação, ao entrar no milênio, é claro que você vai ver que vai haver também uma ressurreição, porque os crentes salvos que morreram por amor de Cristo e tudo mais, durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão entrar no milênio. Então, as pessoas cujos corpos não foram transformados, porque veja que a igreja ela vai estar em corpo glorificado, né? Então é um corpo diferente. Mas também vai haver pessoas em corpos natural, né? Pessoas em corpo natural. Então veja que as pessoas que os corpos não foram transformados terão seu desenvolvimento normal durante o milênio, entendeu? Porque a igreja, como ela está em corpo glorificado, a Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. Então, nós vamos estar em uma dimensão totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Mas no milênio, além da igreja que vai estar em corpo glorificado, né? Já fora de pecado, sem nada, pura, né? Com Cristo, tudo mais. Então, essa igreja ela está ali reinando com Cristo. Só que nesse milênio, nesse reinado, vai ter pessoas com corpo de carne e osso também. Então, essas pessoas, elas vão ter o desenvolvimento dela normal. Quando eu digo que elas vão ter o desenvolvimento dela normal, eu quero dizer o que com isso? Que elas terão, né? Vai haver morte no milênio, né? Teremos morte no milênio. Apesar do tentador, né, que é Satanás, de estar preso, o pecado ainda vai prevalecer no coração dos não glorificados no milênio, né? As pessoas vão ter filhos no milênio. Então, as pessoas vão ter o desenvolvimento normal dela. Elas vão ver normalmente, vão construir casas, né? Vão viver aqui na Terra normalmente, né? Porque vai ser um período de paz, 1000 anos. 1000 anos de paz. 1000 anos de plena paz. Apesar delas estarem em um corpo natural, normal, né? Ao qual nós temos hoje, né? Então, o pecado vai estar dentro deles ainda, no coração do ser humano, né? Apesar de Satanás estar preso, porque Satanás ele não é o pecado, ele é o tentador. O pecado já habita dentro do homem, então o que é que Satanás faz? Ele tenta o ser humano a pecar. Então, porque o pecado ele já habita dentro do ser humano, entendeu? Então, o único serviço que Satanás faz é tentar o ser humano. O único serviço que ele faz é esse. Então, as pessoas vão ter o desenvolvimento dela normal. Ô irmão, com que base o senhor diz que as pessoas vão estar aqui na Terra tendo o desenvolvimento normal dela? Vão ter filhos, vão viver normalmente. Com que base? Em Isaías capítulo 65, versículo 20 ao 23, diz assim. 65, 20 a 23, diz assim. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas, habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então ele está falando do milênio, ele está falando que vai ter criança, né? Porque vai haver nascimento de criança no milênio, de pessoas. Pessoas vão nascer durante o milênio, porque vão ter pessoas em corpos normais, né? Vai ter jovem no milênio, vai ter velhos no milênio, vai ter pecador no milênio, vai haver pecador no milênio, porque o pecado vai estar operando, vai estar em ativa ainda. Ele diz aqui que as pessoas vão edificar casas, as pessoas vão plantar suas vinhas e vão colher. Ele diz assim, não vão edificar para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão da obra da sua mão,
até a velhice. Então veja, ele está falando de eleito aqui. Eleito aqui não é a igreja, tá? Os eleitos aqui, que ele está falando aqui, é os israelitas, né? São o povo judeu, são os judeus, ok? No trabalho deles, não trabalhando é o balde, nem terão filhos para a perturbação. Então, quer dizer, vão ter filhos, as pessoas vão procriar, né? Vão ter filhos no milênio, né? Porque são o semente do bendito do Senhor e os seus descendentes com eles. Então veja que isso vai acontecer durante o milênio. Então vai haver essas classes de pessoas no milênio. Eu acho interessante que o pastor Antônio Gilberto, né, que de saudosa memória já dorme no Senhor, ele faz uma aplicação de um texto de Lucas, capítulo 9, versículo 27 e 31, que muito linda, falando do milênio em miniatura. Ele faz essa comparação desse texto do milênio em miniatura, né? Como será então a forma de governo de Cristo aqui na terra? Como é que vai ser essa forma de governo de Cristo aqui na terra? Veja, a terra, o livro O Plano Divino através do Século, o autor ele vai colocar assim: a terra não será regida por uma monarquia, nem por democracia, nem por autocracia, mas sim por uma teocracia. Certas passagens das Escrituras indicam que o rei Davi, cuja linhagem veio Jesus, virá fazer parte deste governo como príncipe ou corregente, né? Então o autor aqui ele vai dizer que o rei Davi, existe passagem na Bíblia que nos dá a entender que Davi vai fazer parte desse reino milenial de Cristo como corregente, né? Cristo prometeu também, nós podemos ver, Cristo prometeu aos seus discípulos que eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a forma de governo vai ser essa, né? Vamos ter um governo teocrático, onde Cristo ele vai estar reinando, né? Há quem acredite que Davi, né, o rei Davi, ele vai estar reinando ali também, vai ser como um corregente, porque algumas passagens da Bíblia dá a entender isso, apesar que Davi é um tipo de Cristo, mas alguns textos nos deixam um pouco claro que Davi vai fazer parte deste governo, como por exemplo Oséias, capítulo 3, versículo de número 5, nós encontramos Jeremias 30, verso 9, Ezequiel 37, 24 a 25. E Cristo prometeu que os próprios discípulos dele iriam fazer parte desse governo, né? Porque Cristo disse que eles iriam se assentar sobre os tronos para julgar as 12 nações. É o que a gente encontra lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, quando ele diz que quando o Filho do Homem vier a este mundo, ele vai dar poder aos discípulos, onde eles vão se sentar em tronos e vai julgar as 12 nações. As 12 nações. Então, veja lá. Uma perguntazinha que podemos fazer aqui é o seguinte: vai haver salvação no milênio? Né? O que é que você acha? Você acha que vai haver salvação no milênio? Né? Pastor Cyrus de Bode, ele vai dizer o seguinte, que haverá salvação sim, né? Haverá salvação em massa neste tempo, que vai ser o período do milênio. Haverá salvação em abundância, porque é o próprio Cristo que vai estar reinando. Então, ele vai citar aí o texto de Isaías, capítulo de número 33, versículo 6, Isaías 62, verso 1, Zacarias 8 e 13. Então, vai haver salvação nesse período sim, né? E vai haver salvação em massa. Outra pergunta que podemos fazer aqui é o seguinte: você acha que vai haver batismo nesse tempo? Será que no milênio nós vamos ver pessoas batizadas, pessoas que vão receber o renovo de Deus, né? Para o autor do livro
o plano divino através do século, lendo esse livro, ele vai dizer o seguinte, que a profecia de Joel, no capítulo número 2, versículo 28 ao 29, ele diz que essa profecia, ela vai ter a sua plena totalidade no milênio, né? Essa profecia, ela não teve e ela não aconteceu plena ainda. Não aconteceu só no dia de Pentecoste, como muitas vezes a gente costuma até pregar e falar, né? Que aconteceu lá nos dias de Pentecoste, né? Não, essa profecia de Joel, ela vai acontecer plena ainda, completa, na sua totalidade. Ela não aconteceu ainda e ela vai acontecer no milênio, né? Quando ele diz que os nossos filhos, as nossas filhas, os jovens, os velhos, todos serão. Então, essa profecia vai acontecer na sua totalidade no milênio. É o que o autor ele vai dizer. O autor também vai dizer que o conhecimento do Senhor, ele será universal. Quando ele diz que o conhecimento do Senhor vai ser universal, ele está dizendo que todo o planeta Terra vai ter o conhecimento de Deus, né? E aí nós temos alguns textos, como por exemplo, Zacarias 8, 22 a 23, Isaías capítulo de número 11, verso 9, Jeremias 31, verso 34. Então, todas as nações conhecerão o nome do Senhor, isso é, não vai haver uma nação que não vai conhecer o nome do Senhor. Malaquias capítulo 1, verso 11 também vai falar a respeito disso. A terra vai se encher do conhecimento do nome do Senhor. Todos vão ter o pleno conhecimento do nome do Senhor, né? Como eu já disse, o milênio, né, esse reino, ele vai ser um reino de paz universal. Vai acontecer a paz universal em todo o mundo, né? Vai ser um reinado de paz. O livro Manual de Escatologia Explicada, ele vai dizer assim, ó, a ferocidade dos animais será removida e todas as espécies viverão em paz e harmonia entre si. Então, todas as espécies que nós conhecemos hoje, elas vão viver em paz. Vai haver harmonia entre os animais, né? Você vê hoje os animais, eles não vivem em paz entre si. Se você colocar, por exemplo, um exemplo simples e prático aqui, você colocar um cão e um gato, eles não vivem muito bem, né? O cachorro sempre vai estar correndo, muitas vezes, atrás daquele animal, do gato. Se você pegar um leão, colocar perto de uma ovelha, essa ovelha vai virar lanche para esse leão. Eles não vivem em paz, de maneira nenhuma. Então, os animais, eles não vivem entre si em paz, né? Não há harmonia entre os animais. Um devora os outros, né? E há quem diga que isso aí é a lei da sobrevivência. Alguns têm que morrer para que outros venham sobreviver. Mas não é bem assim. Essa ferocidade dos animais vai ser tirada, removida deles. E eles vão viver em paz. Vai haver harmonia entre os animais. Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 11, Isaías capítulo 11, ele vai dizer assim, você quiser conferir aí, vai ver. Isaías 11, versículo 6 a 9. 11, capítulo 11, versículo 6 a 9. Veja. E morará o lobo com o cordeiro. Você já viu um lobo morar junto com o cordeiro? O cordeiro iria virar lanche para esse lobo. Mas no milênio, a palavra de Deus diz que o lobo vai morar junto com o cordeiro. Ele diz assim ainda. Com o cordeiro. O leopardo com o cabrito se deitará. Então veja, o leopardo vai deitar junto com o cabrito. Ele está dizendo aqui. O que seria provavelmente o lanche dele. O bezerro e o filho do leão, a nerd e a ovelha viverá junto. Um menino pequeno os guiará. Então veja, ele diz que uma criança, ela vai ter a capacidade
de estar perto desses animais. É o que o texto está dizendo aqui, né? Se você pegar uma criança e colocar perto desses animais que foi dito aqui, por exemplo, o leão vai devorar essa criança. Mas ele está dizendo aqui que a criança, nesse período do milênio, né, a ferocidade dos animais, né, vai ser tirada e uma criança vai poder tocar nos animais, poder viver perto do leão, poder viver perto do urso, né? Ele diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos deitarão, o leão comerá palha como o boi. Veja, a comida do leão. O leão vai virar vegetariano nesse tempo. É o que o texto está nos dizendo. O leão vai comer palha como o boi. Não quer dizer, ele vai deixar de comer carne, né? Ele vai deixar de comer carne. Ainda diz assim: o leão comerá palha com o boi e brincará a criança de peito sobre e tocar a cidade. E já desmamada manterá a mão na cova do basílico. Verso de número 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, veja que coisa interessante que nós podemos aqui enfatizar, que o reino milenial, os animais vão viver em harmonia, vai haver paz também entre os animais, né? Vai haver uma paz tão grande que a gente vê que o animal que, por exemplo, ele é carnívoro, que ele sobrevive comendo carne, por exemplo, como o leão, no milênio ele vai virar vegetariano, ele vai comer palha como o boi, para ele não comer, não ter o desejo de comer carne, comer outros animais vivos, não, vai viver do pasto, né? Então, é o que a gente vai ver, o que vai acontecer durante o milênio. Vai ser um reino universal de paz. A pergunta é: vai ser um reinado de paz? Vai ser um período de 1000 anos? Vai ter gente glorificada, que é a igreja, os santos? Vai ter gente em corpos normais, pessoas pecadoras? Mas a pergunta que não cala é o seguinte: vai haver doença no milênio? Você acha que vai haver gente doente no milênio? As doenças que nós vemos hoje, que existem hoje, você acha que vai acontecer no milênio? Será que no milênio a gente vai encontrar pessoas, por exemplo, cegas, coxas, aleijado? No milênio será que vai ter pessoas enfermas? O que é que você acha? Será que a Bíblia ela diz alguma coisa a respeito disso? O que é que você acha? É o seguinte: o livro Manual de Escatologia Explicada, ele vai dar detalhadamente a resposta desta indagação que a gente fizemos aqui. Se haverá sim ou não doenças no milênio. E ele diz assim, que no milênio não haverá doença. Segundo o autor do Manual de Escatologia Explicada, ele diz que no milênio não vai haver doença alguma. Com base em que então? Com base em Isaías 33 e versículo 24. Isaías 33, 24 vai dizer assim, morador nenhum dirá. Veja, ele está dizendo, morador nenhum vai dizer, né? Enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. Então quer dizer, no milênio ninguém vai dizer que está doente. No milênio não vai haver doença, de maneira nenhuma. Ainda em Isaías, capítulo 35, versículo de número 5 e 6, ele vai dizer assim, 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiro no ermo. Então, no milênio,
não vai haver pessoas enfermas, doentes. Ele diz aqui que morador nenhum, né? Pessoa nenhuma que vai estar lá no milênio vai dizer que está enferma. Não, pessoas nenhuma. Né? E ele vai dizer o seguinte ainda, ele vai dizer que pessoas coxas, os cegos vão ver, né? Os olhos do cego, quem for cego, vai ser aberto os olhos, eles vão ter a visão, né? A língua de quem não fala, a pessoa vai falar, a pessoa que é mudo, a pessoa que não escuta é surdo, ela vai passar a ouvir, né? Ela vai passar a ouvir. Os coxos, aquelas pessoas que são aleijadas, elas vão voltar a andar, né? Vão cantar as pessoas que são mudas. Então, veja que isto vai ocorrer no milênio. Não vai haver doença nesse período, né? Apesar de ter pessoas em carne e osso aqui. Mas como vai ser um reinado de paz, Cristo vai estar reinando, ele vai absolver tudo isso aí, porque vai ser um reinado de paz, um reinado de gozo, né? Tá dando para vocês entenderem, acredito, até agora, o que é o milênio de Cristo aqui, ok? Acredito que dá para vocês entender a respeito disso aqui. Nós estamos passando para a etapa final no nosso estudo, né? Nesta noite. E eu coloquei aqui algumas perguntas difíceis a respeito do milênio que pode surgir muitas vezes em nossa mente, né? Vamos lá a algumas perguntas que eu coloquei aqui a respeito do milênio, que é difícil de ser respondida, né? Uma delas é: quando a ressurreição dos salvos que morreram durante o milênio vai ocorrer, né? Porque falamos que no milênio vai ter pessoas em carne e ossos, né? Vai ter pessoas em carne e osso, mas essas pessoas que vão estar em carne e osso, essas pessoas, elas vão morrer, porque vai haver morte no milênio, como a gente falou, né? É claro que morte, como já falamos que não vai haver doença, vai ser morte natural. Como muita gente hoje que não está enferma e morre naturalmente, né? Porque chegou o tempo dela e ela vai dormir e não acorda mais e partiu para o Senhor. Então, é porque morreu, né? Porque essa é a consequência do pecado, é a morte. E como as pessoas vão estar ainda em corpo que vai estar com a natureza do pecado, elas vão morrer. Agora a pergunta é: essas pessoas que vão morrer durante o milênio, porque vai haver muita morte durante o milênio, vai ser 1000 anos. Elas vão ressuscitar quando? Né? Quando é que vai acontecer a ressurreição dos salvos que vão morrer durante o milênio? Né? Vai ocorrer, a resposta é: vai ocorrer no fim do milênio. Quando se cumprir os 1000 anos, né, que tiver os 1000 anos, aí vai ocorrer, vai acontecer, né, a ressurreição dos salvos que morreram durante o período do milênio. Outra pergunta é: os vivos no fim do milênio, o que vai acontecer com eles? Porque pessoas vão morrer no milênio, ok, mas no final do milênio vai haver muitas pessoas que vão estar carne e osso. O que vai acontecer com essas pessoas que vão estar em carne e osso no final do milênio? Que ainda vão estar vivas no milênio. O que é que vai acontecer? Quando a gente vai ler os textos sagrados, a gente encontra Paulo dizendo que a carne e o sangue, ela não pode herdar o reino de Deus. Não. Então, nem corrupção, nada. Então, como eles vão estar em corpo corruptos, porque vai estar contaminado pelo pecado, vai estar em carne, vai estar em sangue, então o que é que vai acontecer? Logo, podemos afirmar que em algum momento, né, eles vão ser transformados. Essas pessoas que vão ficar vivas no final do milênio, essas pessoas elas vão ser transformadas em algum momento da sua vida.
né? Em algum momento elas vão ser transformadas, assim como a igreja ela foi transformada, ainda viva aqui na terra. Então, vai ocorrer em algum momento da vida dessas pessoas uma transformação nela, porque nem carne nem osso pode herdar o reino dos céus. É o que o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, escrito nas suas epístolas. Ok? Então, como os vivos, as pessoas que morreram, melhor dizendo, vai ressuscitar, os que estão vivos vão ter que ser transformados, né? Para então ir para a segunda etapa, que é o juízo do trono branco. Deu para entender? É o que a gente vê e é o que a palavra de Deus ela nos ensina. É o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. É exatamente isso que eu estou afirmando para vocês aqui a respeito do milênio. Se tem alguma dúvida, se há alguma coisa, só é você aí colocar aí nos comentários, né, para que nós possamos estar aí, quem sabe, tentando responder os questionamentos de vocês. Então, tá dando para vocês entender até agora o que a gente está tentando passar para vocês, ok? Deus continue abençoando. Nós estamos passando aí para o finalzinho do nosso estudo, né? Na nossa aula de hoje, que falamos a respeito do milênio, da nossa live. Você que nos acompanhou, nos assistiu, que Deus possa estar lhe abençoando grandemente. Como eu já disse, compartilhem, né? Vai estar aí nas nossas redes sociais, salva aí. Você pode compartilhar para outras pessoas verem lá na sua rede social. Que Deus possa estar lhe abençoando grandemente. Espero que, quem sabe, alguma dúvida que você tinha a respeito do milênio, quem sabe que você nunca ouviu a respeito desse assunto e hoje teve a oportunidade de ouvir a respeito desse assunto, teve aí essa oportunidade de aprender a respeito desse assunto bastante interessante. Que Deus continue abençoando os irmãos que ficaram, que estiveram conosco. Nosso irmão Antônio Araújo, nosso irmão Givanildo, Rosilei, Milton, nossa irmã Larissa, todos os irmãos aí que estiveram conosco, né, nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vossa vida. E aguardo você aí, quem sabe, no próximo vídeo. Você que não conhece o nosso canal, nós temos um canal lá no YouTube, se chama Bíblia em Ação. Você pode entrar lá, temos vários estudos, temos várias aulas lá falando a respeito da palavra de Deus. Quem sabe que você tem dúvidas, você pode ir lá e ver, quem sabe algum vídeo pode tirar alguma dúvida que você esteja aí na sua mente. Se inscreve lá, se você entrar lá, se inscreva no nosso canal, né? Deixe um joinha lá no vídeo, o seu comentário lá no nosso canal no YouTube, no Bíblia em Ação. E essa live também vai estar lá no canal Bíblia em Ação. Você pode também entrar lá e ver, né? Assistir lá no YouTube, na plataforma. E como também vai ficar aqui no nosso Facebook, esta live. E que o Senhor Jesus possa estar lhe abençoando cada dia mais. Hoje falamos a respeito do milênio, né? Uma aula bastante interessante, boa. Um assunto que muita gente, poucas pessoas sabiam, conhecem, sabem a respeito desse assunto. Nós trouxemos hoje. Deus continue abençoando. Ardeval que entrou aí, né? Nascimento, que o Senhor Deus continue abençoando grandemente. E, como eu já disse, compartilhe. Deixe seu like aqui também, deixe seu joinha aqui, né? Seus comentários aí. E que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando por hoje nossa live. Eu aguardo você na próxima live, né? Nós vamos aí
está tentando aí fazer pelo menos uma live por semana. Nós não podemos fazer todo dia, né? Tem que ter o tempo da gente preparar o estudo e tudo mais. Então, mas vamos tentar estar trazendo um assunto por semana para vocês aqui na nossa plataforma, para que a gente possa estar aprendendo cada dia mais a palavra de Deus. Amém? Deus e Cristo lhe abençoe. Como eu só vou lhe ver a próxima semana, se Deus assim permitir, um bom Natal para todos vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês, sua família, cada dia mais seu lar, e que nós possamos comemorar aí o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar assim orando? Vamos estar orando e encerrando esta live nesta noite em nome de Jesus. Já são 9h38, não é isso? 9h38, é isso aí. Vamos estar encerrando nossa live. Iniciamos aí, era 8h20, mais ou menos às 8 e pouca. Temos aí quantos minutos de live? 1 hora aí, 1h20. 1h20 de live nós já estamos aí. Tá bom demais, deu para entender. Você que perdeu, chegou agora no final. Quando encerrarmos aqui, volte lá no começo e assista do começo o assunto que a gente falou hoje. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, nos ajudando, nos abençoando em tudo. Queremos te agradecer por esta oportunidade onde explanamos a tua palavra, aos ouvintes que entraram, ficaram conosco, aprenderam, tiraram suas dúvidas, que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais. Nos dá uma boa noite de sono reparadora em paz na tua presença. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus todos vocês.